Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Novas de Paz. Palavra de Deus aqui na Rádio Novas de Paz. Você que chega, glória a Deus por isso. Seria bom que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, verso de número 4. Jeremias 1 e 4. Louvando a Deus por você que sintoniza no rádio, você que ouviu as primeiras palavras e já sentiu a presença de Deus. Quem está pelo Espírito discerne tudo ao seu redor e por isso você chega aqui conosco. Se você acha melhor nos assistir, estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube Novas de Paz. Na verdade, todas as redes sociais da Rádio Novas de Paz agora. Diz assim, Palavra de Deus, Jeremias capítulo 1, versículo 4. Se você não acompanha na Bíblia, dobre sua atenção para você compreender o texto sagrado. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eu vou repetir. Verso 8. Jeremias 1:8, em continuidade à leitura. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O tema dessa mensagem hoje, ouvinte Novas de Paz, é: não diga isso. Eu preciso de algumas considerações para que a gente propriamente entre no texto que nós lemos hoje. A primeira consideração é: de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Não sou eu que estou falando isso, o apóstolo Tiago, capítulo 4 de Tiago, ele deixa isso muito claro. Nós nos incomodamos um pouco quando nós estamos diante das coisas de Deus, porque as coisas de Deus não têm variação. Tanto é que o ensinamento bíblico diz que a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência do maligno. Veja assim como é taxativo. É e é, pronto. A gente tem dificuldade, né, diante daquilo que é e é e é e é mesmo, porque a gente é bom em desculpas. Então, primeira consideração é que de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, e isso nos chama a um confronto espiritual. Segunda consideração é que nós daremos conta de tudo aquilo que falamos. Jesus, certa vez, ministrando,
para uma multidão, ele disse que nós seríamos julgados por tudo aquilo que falamos. Ou seja, as palavras não caem no chão e morrem. Palavras são eternas. Eu não sei se você tem esse hábito. Pelo menos eu procuro ter. Às vezes eu falo alguma coisa e depois que falo, de imediato o Espírito Santo me repreende. Quem tem essa experiência ou já passou por essa experiência, escreve aqui nas redes sociais, eu já passei por essa experiência. Só escreve eu aqui. Eu, pastor, sim, eu não estou falando de palavras soltas em um momento, ninguém é robô, ninguém é perfeito, e a gente fala bobagem. Eu estou falando de pessoas que têm uma língua desgovernada. Pessoas que têm um descontrole absurdo. E aí sai atropelando todo mundo e pronto, tocou nos calos. Então, primeira consideração é que não tem como sair água doce e salgada da mesma fonte. Segundo, nós seremos julgados por tudo aquilo que falamos, e é bem interessante essa passagem bíblica porque Jesus não falou dos pecados capitais, dos pecados principais, se é que a gente pode dizer assim. Ele falou de língua, de falar. Terceira consideração. A nossa boca fala daquilo que nós carregamos no coração. Então, pastor Júnior, aqui tem uma resposta de Deus para a gente e uma advertência. Ô pastor, por que eu falo isso? Porque seu coração é isso. E às vezes, eu não sei você, mas diante dessa palavra eu fico meio que envergonhado. Porque da minha boca às vezes sai violência. Da minha boca às vezes sai não se colocar no lugar do outro. Na minha boca de vez em quando sai tratar o outro como se fosse coisa e não ser humano igual a você. Eu não sei você, mas da minha boca às vezes sai incompreensão, sai ignorância. Tamo junto ou só eu mesmo aqui? Se for só eu, ore por mim em nome de Jesus. A nossa boca sai. E não sai só porque saiu. É porque o nosso coração, ele já tem alguns traços desse negócio. Se sai, e aqui eu tenho uma advertência nessa terceira consideração, dizendo a você que cuidado, porque infelizmente a gente vê isso até em alguns obreiros, e isso é inadmissível. O povo de Deus, com brincadeirinha, com piadinha de duplo sentido, irmãos, isso é inadmissível. E não é só nos homens não, viu? Não é só em pessoas que têm cargo na igreja, não. Ah, não, mas aqui a gente tá só entre a gente. Que só entre a gente, rapaz? Que conversa é essa? E a gente vê risadagem. E tem pessoas assim, que tem, como eu posso dizer, que tem um jeito meio cômico, né? Todo mundo ri e tal. E toda hora é com conversa de dois sentidos. Sabe por que você brinca assim e fala assim? É porque seu coração só pensa nisso. Pare com isso. Eu digo essas palavras justificando que tem pessoas que não são crentes, eu mesmo conheço, não são crentes, temem a Deus, verdade, procura ter uma família organizada, tal, mas não aceitou Jesus, como a gente diz no popular, e não vive com essa safadeza aí não. Não são crentes e não vive com isso aí não. Aí a gente vê, rapaz, pastor com esse tipo de conversa, a gente vê às vezes obreiro
com esse tipo de conversa. A gente vê às vezes as irmãs, não, mas a gente só está entre irmã. Isso é conversa de crente não, rapaz. Porque você carrega essa porcaria aí, só pensa nisso no seu coração, aí só fala nisso. Eu, pastor, você é muito ignorante, você é muito não. Não sou não, porque a gente fala o que está no coração. Só isso. E não foi eu que disse não, foi o próprio Jesus. As palavras refletem os nossos valores no coração. Quarta consideração, e o tema da mensagem hoje é: não diga isso. Quarta consideração. O apóstolo Tiago, ele disse que o que nós falamos tem o poder de anular tudo de bom que a gente faz. E isso é na prática, só não é no mundo espiritual. A gente vê, num grupo de trabalho, você que trabalha, você tem exemplo no horário, você no compromisso, na produção, mas chegou para o seu encarregado que você disse, às vezes você disse até num tom de brincadeira, mas você falou. Veja bem, você é o que chega cedo, é o que produz, é o que tem responsabilidade, mas chegou para o seu encarregado o que você disse. Veja, eu estou falando da prática da vida. Isso, a sua fala pode anular tudo de bom que você já fez. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Como é, irmãos? Eu peço a sua oração, o seu compartilhamento, ouvinte Novas de Paz. Como é, irmãos, que a gente vai ao domingo para a igreja e quando chega, liga a televisão e põe os nossos olhos sobre ou diante de uma programação que o que tem são pessoas seminuas. Eu quero saber como é isso. Como é que a gente vai para a igreja e volta e fica olhando feed e dando gargalhadas e despertando as nossas concupiscências? O que é isso, igreja do Senhor? O que é isso, igreja do Senhor? O que é isso, igreja do Senhor? Então, atenção. Diante dessas considerações bíblicas, eu entro propriamente no texto que lemos em Jeremias capítulo 1, que tem como tema hoje da reflexão bíblica, não diga isso. Eu pedi graça a Deus para você ver que palavras não são apenas esse meu momento não tá bom, então eu falo, sabe? Eita, agora, pastor, eu vou ficar assim, preocupado com tudo que falo, que tudo... Não. Você precisa entender que algumas coisas você não pode dizer, ou pelo menos não deve dizer. E uma hora eu vou colocar os olhos aqui, em Jeremias capítulo 1. Em outro momento, eu vou para Marcos capítulo 9, versículo 18, que fala da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu vou caminhar basicamente hoje, após essas considerações iniciais, nessas duas passagens bíblicas. Jeremias recebe um chamado de Deus. E o chamado é bem delicado, porque Jeremias é chamado para ir de encontro ao interesse das pessoas. Não apenas das pessoas comuns, mas dos poderosos. A palavra de Deus, através de Jeremias, ela era uma palavra de conserto. E ao chamar Jeremias, Deus dizendo a Jeremias, Jeremias, eu te formei. Você é meu, eu te escolhi, te preparei. Olha que palavra bonita, né? E diante de tudo isso, Jeremias disse, Senhor, eu não sei falar. Eu sou uma criança. É aí que a gente pega o tema da reflexão de hoje, que está em Jeremias capítulo 1, versículo de número
Jeremias 1, versículo 6. Então disse o Senhor, versículo número 7. Mas o Senhor me disse, não digas ou não diga isso. Eu peguei essa expressão e pedi graça a Deus para que Deus me desse uma revelação espiritual. E eu quero falar de pelo menos 3 coisas que você não deve dizer, justificando que palavras têm poder, que o que você fala, você carrega no seu coração. Primeira coisa que você não deve dizer. Não diga ou evite dizer, eu não aguento mais. Sabe que às vezes nós não falamos com palavras, mas nós fazemos gestos. Eu não sei se você tem esse costume de, quando você está, sei lá, meio apreensivo, você faz assim, ó. Quem faz isso? Escreve aqui, eu faço, pastor. Assim, ó. Você sabia que isso é uma expressão de como que, sim, que esse momento está muito difícil. As coisas não andam bem. Eu estou sobrecarregado. Talvez você não perceba e seja, pastor, mas é porque eu me sinto bem fazendo. Mas se você reparar, isso para as pessoas que estão do seu lado pode representar isso. Você está dando sinais de que o seu fardo é muito pesado. O que acontece é que as pessoas que dizem eu não suporto e repetem o eu não suporto, eu não aguento mais, essas pessoas, elas solidificam esse sentimento. E quando, seja sincero, quando você diz isso ou coisa parecida, você acha que você desperta contentamento em quem? Em Deus ou no seu inimigo? Quando você faz esse gesto, eu não estou suportando mais esse casamento. Eu não suporto mais essa prova. Vixe. Você acha que quem? Você acha que está levando contentamento para quem? A minha orientação debaixo dessa palavra é: não diga, eu não suporto mais. Se você puder, repreenda essa voz. E se você sentir que deve falar, pastor, pastor, e agora a gente é proibido de falar isso? Não, até porque os salmistas falaram isso, mas eles falaram diante de Deus. É diferente. Diante de Deus você chora, você esperneia, você abre seu coração, você diz isso e muito mais. Isso é saudável e Deus se alegra com esse comportamento. Eu estou falando, é para você parar e não dizer isso diante das pessoas. Pare com isso. Esse processo ele é tão maléfico que você pode ter chegado a um estágio de achar bonito falar isso. Tem pessoas que acham bonito contar as suas enfermidades, as suas dores, os seus eu não aguento mais, os seus tique-tique, as suas limitações. Acha bonito assim, ó. Acha bonito ser feio. Eu nunca vi isso. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Como é que a pessoa acha bonito ser feio? No sentido de expressar. Como é que a pessoa abre o coração assim numa mesa, mesmo que são os familiares? É porque eu assim. Vai pra lá. Eu tenho as minhas enfermidades, mas eu digo diante de Deus. Eu evito às vezes até dizer diante da minha esposa. É diante do meu Deus e a gente vai orar. Se você não suporta mais, não diga isso abertamente. Fale com Deus, daqui a pouco a gente vai orar. Aí você chora, se dobra seus joelhos, coloca sua cara no pó e você vai se levantar sarado. Você vai se levantar fortalecido.
não diga eu não suporto mais. Segundo, não diga que está demorando muito. Por quê? Porque Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Olhe para mim, por favor. Ô pastor, eu cheguei agora na Rádio Novas de Paz. Escute para mim, olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. Não fique dizendo que está demorando demais. Você sabia que isso pode ser um sinal de pessoas tolas? A tolice, ela se agarra na falta de maturidade. Você já viu, com certeza você conhece o comportamento de um bebê. Eu lembro de Clarinha. Hoje Clara tem 16 anos. É minha amiga, minha filha mais velha. Nos dá alegria, orgulho. Às vezes dá uma raivazinha também, mas é mais orgulho. Às vezes dá uma raivazinha também, mas é mais orgulho. Eu lembro Clarinha quando era bebê, meu irmão, olha, ela tinha uma tal de vitamina que a mãe fazia para ela, Clarissa fazia, vitamina, ela chamava de mina. Na hora da vitamina, ela dizia, eu quero a minha mina agora. Ela começando já a falar. Mas chega e estrondava. Ou seja, sabe que diante das adversidades da vida, nós estamos falando como um bebê. Nós estamos dando traços muito fortes. Que a idade chegou, mas a maturidade espiritual não chegou. Isso nos incomoda. Isso faz com que a gente diga, eu não vou continuar ouvindo essa rádio, eu vou escutar outra coisa, eu vou escutar uma música. Escuta a música não, olhe para cá. Escute bem. A idade chegou, mas a maturidade não chegou. É um bebê espiritual. Nós agimos assim muitas vezes. Guarde o que eu vou lhe falar. O sábio, ele aceita as coisas como elas são. Tem pessoas que estão brigando com o que é. É isso. Você está brigando com o quê? Deus permitiu, é isso. Ei, você só vai ver a prosperidade de Deus neste negócio quando você entender que é assim. É assim. E quando eu falo aceitar, não é aceitar no sentido de eu não vou fazer nada. É aceitar no sentido de que Deus permitiu e que através do seu crescimento espiritual, maturidade, você vai administrar esse negócio sem comprometer a sua vida. Eu estou falando para pessoas que Deus permitiu dias de dores, amargo, luto, traição. Pastor, não tem sido fácil. Mas Deus manda eu te dizer, eu permiti este negócio, mas este negócio não pode comprometer a sua vida. Se Deus permitiu este negócio, é porque você precisa entender que Ele permitiu, é assim, a vida é assim, e você vai administrar com sabedoria. Vai endoidar, é? Porque tem gente assim. Tem gente que, porque alguém pulou no precipício, quer pular também. Não, pastor, é tudo para mim, é tudo para você. O quê, rapaz? Você está agindo como um bebê. Calma, eu sei que tem os momentos, e nos seus momentos de fragilidade, pare de estar abrindo seu coração para os outros.
As pessoas já estão lhe julgando como uma pessoa desequilibrada emocionalmente, porque você abre seu coração para todo mundo. As pessoas estão vendo até valores em você, mas deixa você para lá, porque você é esse desgoverno todo aí. E quem vai contar com uma pessoa assim? Ô pastor, não sabia disso não. Os homens são tristes. Os homens ficam fazendo que tá ouvindo, que tem pena, que manda mensagem, que não sei o quê, para depois dizer, oxe, não, vamos contar com fulano, não, que fulano é assim. Vai confiar no homem? Confia. Tuas enfermidades, tuas dores, tuas crises, deixa primeiro aos pés da cruz de Cristo, chora lá, desabafa lá, conversa com Deus lá. Não diga isso, não diga que está demorando demais. Você pode estar agindo como um bebê que quer a mina de todo jeito, ou dá a mina ou o mundo cai. A criança sem maturidade, ela vê o pedaço de bolo, né? A gente é assim, ó. Olha, a maturidade é assim. Tem um pedaço de bolo lá de chocolate, aí tem várias pessoas na mesa, aí todo mundo quer o bolo. Aí todo mundo come um pedacinho e fica faltando uma fatiazinha. A gente fica com vergonha, né? Principalmente quando tá na casa dos outros. Eita, pedaço de bolo que dá certinho aqui, ó. Aí tu quer, tal. E todo mundo querendo, mas a maturidade, o trato, a etiqueta, tal, deixa um pedacinho de bolo lá e faz de conta que a gente não quer, mas tá com a vontade, o pedaço de bolo. Bota na frente de uma criança pra tu ver se fica. Que fica o quê? Ela pega logo, dependendo da idade da criança, ela quer comer, meu filho. Enquanto não saciar a vontade, ela tá comendo e o outro. Ah, é a lei da natureza, o mais forte come. Ficou foi nada. A gente tá agindo muitas vezes assim. Por isso que a repreensão de Deus hoje, ouvinte Novas de Paz, chegue conosco aqui. A palavra hoje foi em Jeremias, capítulo 1. E Marcos, capítulo 9, falando sobre a mulher do fluxo de sangue. E a repreensão hoje é, não diga, eu não suporto mais. Ou pelo menos evite falar isso diante dos homens. Evite falar ou não diga, está demorando demais. Terceiro, não diga aqui, à luz da história da mulher do fluxo de sangue, não diga, eu não tenho condições. Avalie com equilíbrio. E esse não ter condição é não deixe a oportunidade passar, porque você está contando com o que você tem hoje. Deus, e eu estou cansado de falar isso, eu espero que você absorva, você que ouviu já, inclusive foi tema de uma mensagem, a palavra que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que Jesus é autor e consumador da nossa fé. Essa palavra consumador é aquele que trabalha diariamente, isso tanto espiritual como materialmente. Se a oportunidade vem, agarre ela. Mas pastor, eu não tenho condições. Você não tem hoje. Mas amanhã a sua condição será 1000 vezes melhor do que hoje. Eu estou falando condição espiritual, material, aleluia, equilíbrio, sabedoria. Aquilo que hoje você recebe e fica morrendo. Ai meu Deus, eu não suporto. Você crê que amanhã você, através dessa maturidade e crescimento espiritual, você recebe muitas coisas. Por esses dias eu completei 40 anos. Muitas coisas, lá com 20, 18, sei lá, 30, eu dizia, meu Deus, como é que eu vou administrar isso? Hoje chega pra mim, tirava meu sono ontem.
Hoje eu digo, vá tirar o sono do Satanás, meu mesmo não. Eu vou dormir, vou acordar e vou dizer, o Senhor me sustentou. Vai incomodar o inferno, eu mesmo não. Sinto mais nada. Ou seja, Deus me deu, me preparou, me deu circunstâncias e ferramentas que eu tiro isso de letra. Mas ontem, ficava morrendo, ansioso, não sei o quê. E hoje? E aí, veja bem, a oportunidade passou ontem. E eu tenho que contar que se Deus abriu a porta, eu vou entrar. Deus está bradando, atenção ouvinte, você que ligou agora o rádio, você vai pegar uma porção boa dessa palavra. Não diga, eu não tenho condições. Claro, com equilíbrio, dentro de uma proporcionalidade. Agora, se sua fé, se sua capacidade de suportar provações, sua capacidade de administrar os problemas, hoje é a mesma do passado, você está morto e não sabe. Eu vou repetir. Se a sua capacidade hoje de enfrentar problemas e administrar circunstâncias difíceis é a mesma do passado, você morreu faz tempo e não sabe. Aprenda a vencer. Aprenda a vencer pequenos medos. Por isso eu estou dizendo, não diga não tenho condições. Aprenda a vencer alguns medos. Medos pequenos, às vezes é toque, né? Que sei lá como é que chama. É porque às vezes a gente tem esses negócios e nem percebe, né? Eu estava falando com um amigo meu mesmo, esses dias eu tenho intimidade com ele, aí eu falei de uma forma bem brutal mesmo, para ver se ele se orienta. É uma coisinha, não sei o que, tudo é uma coisinha. Que tanto moído é esse, rapaz? Para com isso, porque no meu tempo, lá no meu interior, isso não é coisa de homem não, vice. Não. Ou seja, a gente tem essas coisinhas, cada um tem o seu, né? A gente precisa vencer. Eu fui uma vez para um parque de diversão com as minhas filhas e nesse dia eu tava só eu e a Alice. Aí tinha uns brinquedos, aqueles negócios aí. Quando eu vejo imagem de altura, eu fico com calafrio. Eu não sei o que é que eu tenho não, negócio com altura, eu tenho uma aversão à altura. Aí a Alicinha disse, bora pai. Eu digo, meu Deus do céu, acho que eu vou desmaiar desse negócio. Eu digo, bora. Caba macho de Macaparana, meu irmão. Me arrependo até hoje, mas ao mesmo tempo eu não me arrependo porque eu enfrentei os meus medos. A gente tem umas coisinhas que encabula, sabe? A gente tem que ir enfrentando. Isso é o exercício de todos os dias. Você tem condições sim. A mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos. E pelo comportamento dela, ela não estava dizendo, está demorando demais. A sensação que a gente tem é essa. A mulher do fluxo de sangue, ela não disse, eu não tenho condições. Pelo contrário, olha só. Pelo contrário, onde é que está essa passagem bíblica, pastor? Marcos, é Marcos ou Mateus, capítulo 9. É Mateus 9. Ela disse, pelo contrário, ela estava dizendo, o texto diz que ela colocou, ou ela dizia, se tão somente eu tocar. Irmãos, isso é muito sério. Veja bem, a mulher passando esse processo que a gente não tem palavras para decifrar. E ela passando o processo, e quando alguém
tinha a oportunidade de conversar com ela, o que ficava na mente das pessoas era: ela está dizendo, se tocar num tal de Jesus, ela fica: meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, repreenda essa voz, a sua fala demonstra muito da sua fé, da sua condição de maturidade e de vontade de vencer na vida. Eu não esqueço mais nunca, foi um dia desse, lá em Dois Unidos, a gente terminou uma cruzada com muita chuva lá, e eu pedi oração. Eu estava com uma dor infeliz por causa de uma hérnia de disco. Eu ficava em pé, às vezes eu até justifico os irmãos, às vezes eu fico em pé na cruzada. Graças a Deus esses dias eu estou bem. E aí eu disse: irmãos, eu peço oração porque eu tenho uma hérnia de disco, expliquei e tal. Aí no finalzinho, a vovozinha me deu um abraço, um aperto, colocou a mão nas minhas costas e disse: meu filho, não diga que você tem. Diga que os médicos dizem que você tem. Eu disse: tá, vovozinha. É que eu não esqueço o nome dela. Aí ela colocou, fez uma oração por mim e eu digo: eu recebo em nome de Jesus e creio. E nunca mais eu vou dizer que eu tenho. O Satanás que tem, eu mesmo não. O médico diz que eu tenho, os exames dizem que eu tenho. Veja, muda, rapaz. Muda. A gente não vai viver fora da realidade, não. Mas a gente vai trazer o que a palavra ensina, dizendo que palavras têm poder. Eu não esqueço uma vez que Clarissa pregando, eu estava na condição de ouvinte. E Clarissa pregando não sei o quê. E dizendo não. Aí ela, não sei o que ela estava falando, só sei que ela falou que eu era organizado. Aí eu cá comigo, eu digo: oxe, eu sou organizado? Não, porque Júnior. Eu digo: gente, Clarissa está aumentando aí, acho que não é assim não. Mas veja, isso despertou em mim para eu melhorar. E quando eu vi isso, eu acho que eu melhorei 1000% na organização. Do meu guarda-roupa, da toalha em cima da cama, da roupa no cesto, da sandália no meio da casa, da meia com chulé, não sei. Então veja, aquela palavra me deu uma moral assim, eu me achava abaixo da média. Agora, aquela mulher, quando se conversava com ela, todo mundo sabia da sua dor, da sua vergonha, do seu sofrimento. Mas o que ficava é, Dona Maria disse que, ela falou lá, negócio de tocar um tal de Jesus. Ficava isso. Todo mundo sabia, mas o que marcava era isso. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga. E agora eu finalizo isso dizendo a você o que você deve falar. Aquela mulher dizia: se eu tocar, se eu tiver oportunidade, se passar por aqui, não, mas rapaz, e tu vai ter saúde para chegar lá? Se eu tiver uma brecha, deixa passar aqui. Veja bem, veja que ânimo. Diferente no primeiro momento de Jeremias, que diz: eu sou uma criança. Jeremias, não diga isso. 3 coisas que você deve dizer continuamente. Diga sempre: Deus não perdeu o controle. Diga sempre isso somado a Deus permitiu. Irmãos, é lindo ver pessoas que, mesmo diante de catástrofes, de situações ruins na sua vida, se comporta com equilíbrio e entende que Deus permitiu. A gente chora, a gente sofre, mas a gente não perde o equilíbrio. Eita! És um crente de verdade, servo de Deus. Aleluia! Feliz é a família que tem uma coluna espiritual como você. Diga sempre: Deus está no controle, somado a
Ele permitiu. Diga sempre, obrigado, meu Deus, por tudo. Diga sempre, porque se você tem um motivo para reclamar ou alguns motivos, você esqueceu que você está vivo, que possivelmente você já se alimentou hoje, que você tem alguém que ora por você, que você tem alguém que te ama, que você está aqui ouvindo essa palavra porque tem uma semente. Eu não sei quem foi o canal para plantar essa semente, essa boa semente na sua vida, mas você podia fazer qualquer outra coisa. Mesmo assim, você está ouvindo, é motivo de agradecer. Sempre agradeça a Deus. Somado a cuidado, porque tem pessoas que estão me ouvindo agora, pessoas que a idade chegou, mas a maturidade ficou para trás. Pessoas que não perceberam, mas que o inimigo lhe usa. Eu vou falar assim, o inimigo lhe usa, fazendo com que a sua vida seja um inferno. E porque sua vida é um inferno, você quer tornar a vida dos outros um inferno. Repreenda isto. A gratidão vai fazer você perceber que quando todo mundo está bem, se esforce para se alegrar com os outros, mesmo diante das suas dores e frustrações. Você está dando um grande exemplo aí, ou mau exemplo de imaturidade. Você acha que você é a dona e o centro do mundo, é? Você acha que sem você as coisas não vão para frente, não é? Estás enganado. Eu estou dizendo para mim mesmo, porque às vezes a gente acha, não, porque eu o quê, rapaz? Deus está falando, Deus está te exortando, Deus está te chamando para perto, Deus está criando uma situação favorável para você, e toda hora você, nessa loucura espiritual, toda hora você fazendo a vida dos outros um inferno. Vá você só para o inferno, deixe sua família em paz, deixe sua casa em paz. Quem está recebendo essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. É uma palavra de repreensão mesmo. E quem não está recebendo também diga, eu não estou recebendo não. Mas fique ligado aí. Diga sempre, eu agradeço a Deus por tudo. E esse exercício de gratidão, ele não é só com Deus não, viu? Você não é grato às pessoas porque você também não é grato a Deus. É como que um ponto de partida que a gente não sabe onde é o ponto correto. Se você é grato às pessoas porque você é grato a Deus, ou você é grato a Deus porque é grato às pessoas. Veja lá que é um negócio que a gratidão é espiritual. A gente não encontra o começo. Eu sou grato a Deus, mas não sou grato às pessoas. Mentira. Ah, pastor, eu sou muito grato às pessoas e não é grato a Deus, não consegue. Então, eu acho que a gente já encontrou aqui o caminho. Se você é grato realmente a Deus, você é grato às pessoas. Ô, meu irmão, muito obrigado. Eu não esqueço naquele dia daquela palavra. Eu não esqueço naquele dia que você levou uma feira básica lá para... Eu não esqueço naquele dia que você me ajudou com a passagem. Eu não esqueço naquele dia que você me ajudou com uma roupa. A propósito, hoje as coisas mudam, né? Parece que hoje, se você oferece a uma pessoa uma roupa que não dá mais em você, parece que é uma agressão. Oxi! Parece que antigamente era um negócio nobre. Você, ó, tem uma roupa aqui que não dá mais. Apoio, meu irmão. Ó, se você tiver, principalmente paletó, é um paletó bom aí, que não dá mais no seu santinho. Tá bom, paletó. Deixa lá na Cruz Cabugá, eu quero um paletó, uma gravata. Pode me dar. Se foi, tiver bom, organizado, quem quer sou eu. O povo hoje em dia era um gesto que a gente fazia.
por ter me dado uma roupa. Ou seja, a gratidão, rapaz. Gratidão. Gratidão. A gratidão, ela pode ser exercida em qualquer situação. Diga, Deus está no controle de tudo. Diga, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Diga sempre, eu estou à disposição. Diga sempre isso. Por quê, pastor? Porque servir é sinônimo de amor. A gente fala muito negócio de amor de crente, né? Aí outros ainda reclamam, a igreja está faltando amor. E o que é amor? O que é amor? Me diga o que é amor? Amor é o amor, né, pastor? É o amor, é assim, a pessoa. Amor é servir. Servir. Se você não está disponível para servir aos da sua casa, primeiramente, você está debaixo de maldição. Eu vou repetir porque essa palavra é muito forte. E muitas vezes nós somos assim. Nós somos simpáticos para os que estão fora, mas dentro de casa é um carrasco. Fora de casa, a gente ajuda, a gente empresta. Dentro de casa, é assim. Lá fora, com as novinhas, né? É muito delicado. É educado, é atencioso. É uma conversa bonita. Quando chega em casa com a santinha, é dando coice, é todo ignorante. Não é assim? Ou eu estou falando coisa da minha cabeça? Seja disponível primeiro pelos da sua casa. Essa disponibilidade é sinal que Deus habita no seu coração. Isso mostra que você ama. Ou você acha que amor é esse mau costume que as pessoas têm. Ou mau costume, sei lá o que é. É porque tem algumas igrejas que os homens ficam se beijando, dá beijinho, não sei o quê. Que fica o seu costume. Mas isso para mim não é amor, não. Isso pode ser um costume de vocês, fica lá. É aquele pegado na mão, amor é servir. Você começa servindo os de casa. Se você é um troço, uma coisa ruim para os que estão de casa, você não vai ser uma bênção para a igreja, não. Não tem como. Você começa servindo em casa, depois serve na igreja, aí você vai ver que você vai ser um bom servidor no seu trabalho, e isso vai abrir as portas para você. Mas começa dentro de casa. O respeito, o amor, a consideração. Diga sempre, eu estou disponível. E peça sabedoria, porque quando a gente é disponível, aparece os bonitinhos para explorar, né? Mas quem é disponível tem amor, e quem tem amor tem discernimento. Vai explorar outro, eu não. E aí você sabe, você tem a dose, você tem Deus porque você tem amor. Deus é amor. Aquela mulher, ela dizia isso em outras palavras. E tudo isso que eu falei aqui, que você deve dizer, o que você não deve dizer, aquela mulher, ela resumia aí. Se eu tão somente dizia que se tocasse, e ela recebeu a sua cura. O fluxo de sangue cessou. E ela saiu dali curada. Quando você diz o que deve dizer, você recebe virtude de Deus. Paralelo a isso, Jeremias começa o seu ministério recebendo já essa instrução. Em Jeremias capítulo 1, Jeremias não diga que é uma criança, rapaz, porque eu sou contigo. Diante deles eu sou contigo, Jeremias. Jeremias aprende logo no comecinho e segue a sua jornada.